Seja muito bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aqui. Então, já deixa o like, já compartilha com um amigo, já vai comentando de onde você é, o que você faz, porque eu tenho certeza que o que eu preparei hoje aqui para vocês vai deixar muita gente que tá com pulga atrás da orelha aí com uma clareza melhor de informação. Se você é empresário, né, esse vídeo é para você, que seja pequena empresa, média empresa, grande empresa. Tem gente aí de médio grande que acaba, querendo ou não, negligenciando algumas informações que eu vou passar aqui. Antes de continuar a mensagem principal do vídeo, eu quero informar para vocês que eu vou disponibilizar aqui abaixo na nossa descrição um link para um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo lá de network mesmo, você que é empresário e tudo mais. Às vezes você precisa de um auxílio de alguma coisa, dentro desse grupo você vai encontrar o network necessário para te ajudar no que você precisar. Então corre ali embaixo também na descrição, já clica no link, já entra no grupo e vamos fazer a economia girar. O tema de hoje é um tema totalmente diferente. Muito empresário às vezes fica se perguntando, cara, eu não sei o que eu faço de errado. O João ali da esquina, ele trabalha no mesmo segmento que o meu, tem a mesma quantidade de funcionário que eu tenho, fatura o mesmo tanto que eu faturo, mas no final do mês ele consegue comprar um carro novo e eu não consigo comprar uma balinha. O que está acontecendo? Eu não sei. Tá tudo a mesma coisa. Ele cobra o mesmo preço que eu. Tem às vezes o cara sai do negócio dele e vem até o meu negócio. Não estou entendendo. Calma que eu vou te trazer hoje todas as informações para responder essa pergunta. E sem mais delongas, quem sabe que a galera que já assiste alguns vídeos aqui sabe que eu sou um cara muito de mostrar como faz. Então hoje eu vou desenhar para você o que você está fazendo de errado, que o seu negócio não tem sobrado margem para você no final do mês. Pode ter certeza que esse vídeo vai ser esclarecedor para todas as suas dúvidas. Então, bora aqui. Tomara que você entenda meus desenhos hoje, porque eu vou desenhar para você a solução e os problemas que o seu negócio tem enfrentado. Vamos imaginar um cenário onde a empresa A, vou botar aqui a empresa A e a empresa B, olha, até que meu desenho não está tão ruim, tá? Onde eles têm um cenário, vou deixar a empresa B com outra cor, que é para a gente diferenciar e não ficar misturado as coisas. Então, vamos lá. A empresa B. Na empresa A gente tem aqui um faturamento de 100k. Esse 1000k aqui não ficou muito bonito. Vamos botar aqui 100k. Ele tem 5 colaboradores. Vou botar aqui número real. E tem ali, no final das contas, uma margem de 10%. A empresa B fatura o mesmo 100k. Opa, vou mudar aqui. 100k. Tem os mesmos 5 funcionários. Só que no final do mês, tá sobrando para ele 25%. Lúcio, o que acontece que a empresa A, que é o mesmo segmento, é a mesma coisa, mesma quantidade de funcionários, mesmo faturamento, consegue ter uma margem melhor do que a empresa A? O que a empresa B está fazendo que a empresa A não está fazendo o que tem? Cara, é muito simples, tá? Empresa, venda, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vou trazer um negócio mais bonitinho para você. A nossa vida é o seguinte: na nossa vida a gente nasce, na verdade a gente tem que nascer, a gente é gerado, da nossa gestação a gente nasce, do nosso nascimento a gente cresce e do nosso crescimento e evolução a gente envelhece e eventualmente a gente vem a morrer, né? Então, a nossa vida, onde eu coloco aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui vitalidade e aqui eu vou colocar tempo, tá? Apesar da nossa vida ser uma constante evolução, a gente começa daqui e vem para cá. Opa, a gente não passa tanto tempo assim não. A gente já começa assim, ó. A nossa vida ela é basicamente isso aqui, ó. Aqui
a gente tem um caixãozinho onde a gente, infelizmente, finaliza a nossa história e o nosso legado. É. Diferente da nossa vida, diferente e igual, tá? As nossas. Eu vou botar aqui. Empre. E aqui é vida, tá? Diferente da nossa vida, o nosso negócio, ele vem daqui e vem para cá, tá? Onde aqui é tempo e aqui é sucesso. Então, todo negócio nosso, ele começa do ponto zero, né? Vida e o negócio. E com o tempo a gente alcança sucesso. Lúcio, como que a gente consegue viver na nossa empresa isso aqui no mundo onde tem muito imposto, tem muita folha de pagamento, tem muito X, tem muito Y, tem muito não sei o quê? Cara, simples. Seguindo um conjunto de regras do que eu vou passar para vocês hoje aqui. Seguindo exatamente a cartilha de evolução. Vocês têm que entender que um crescimento, ele não é crescimento, tá? Ele não é, eu vou botar até que ele é diferente de sorte, tá? Então esqueça de vocês falar, o cara ali tem mais sorte, moço, o ponto dele é melhor. O negócio é, o cara tem o mesmo faturamento que eu, mesma quantidade de funcionário, eu tenho uma margem menor que a dele, enquanto ele tem um pouco maior, é porque o ponto dele é melhor. É porque não sei o que dele é melhor. Cara, enquanto você ficar vivendo nessa narrativa de que tudo do cara é melhor do que o seu, é melhor você fechar as portas do seu negócio aqui. Entendeu? Porque enquanto você ficar vivendo, você vai estar igual a vida aqui, ó. Só declinando, declinando até chegar ao caixão. Eu vou botar aqui, ó. Faliu. Vou botar aqui, mais grande aqui. Falido, tá? Falido. Opa. O cara falir é só o cara viver nessa narrativa. É só o cara viver. E ficar botando culpa no imposto, no governo, na folha de pagamento, não sei o quê. Cara, deixa eu te falar. Enquanto você não olhar para o seu negócio com atenção, com isso que eu vou passar para você, você vai ver exatamente esse declínio da vida natural. A vida, a vitalidade com o tempo, a gente chega nesse aqui. E a empresa que ela não está ajustada, ela não vai crescer do sucesso com o tempo da forma que ela tem que crescer. Então, eu vou te trazer aqui uma pergunta e eu quero que você responda nos comentários se você faz isso. A sua empresa hoje, ela tem meta? Ela tem meta? Qual é a meta que você desenvolve dentro da sua empresa? Tô bom de desenho? Vou fazer mais um desenho aqui. Uma linha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Vamos torar aqui. Opa! Vamos lá. Se a sua empresa tem feito metas, né? Eu vou botar aqui até esse meio aqui, vou fazer vermelho. Pronto. Sua empresa tem feito metas. Como é que você está fechando cada meta? As suas metas hoje, elas estão como? Só mensal? Ou você sabe exatamente o que fazer para você viver de meta mensal, de meta trimestral, de meta semestral e de meta anual. Você sabe o que a sua empresa precisa fazer para conquistar tudo isso aqui? Vou até botar aqui. Ou você, não, Lúcio, a meta aqui é o seguinte, eu olho mês passado. Aí mês passado faturou 50 mil, aí esse mês eu boto a meta de 50 de novo, porque se nós passar é sorte.
Enquanto você fazer isso aí, meu amigo, ó, sua empresa vai estar só isso aqui, ó. Daqui, daqui eu vou até botar um ponto aqui, porque ela só desce. Basicamente você vai ver isso, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui, Lúcio? Quer dizer que tu abriu a câmera hoje só para ficar falando que a minha empresa não vale nada, não presta e não acontece nada. Não. Eu resolvi abrir hoje a câmera, filmar para você os principais erros que têm feito as empresas caírem. Porque o nosso propósito é fazer com que o máximo de negócios prospere. Mas prospere de verdade, prospere com qualidade, prospere com um crescimento que seja palpável e metrificado. Então, uma empresa saudável, tá? Vou até trazer aqui, vou botar um verdinho aqui que é pra gente ter um negócio. Empresa saudável, ela cresce todo ano. Todo ano ela cresce alguma coisa. Lúcio, quer dizer que todo ano eu tenho que dar lucro? Lucro é uma coisa, crescimento é outra. Tem empresas que fecham no prejuízo um ano, mas isso não significa que ela não está crescendo. Você consegue metrificar se a sua empresa tem crescido mesmo no prejuízo ou não? Lúcio, se a minha empresa não faturou legal, se a gente não fechou no lucro aqui, a nossa empresa está declinando. Porque às vezes existem dois tipos de prejuízo. Existe o prejuízo natural e o prejuízo proposital, tá? São dois tipos de prejuízo diferentes. O prejuízo proposital, ele faz sua empresa crescer. O prejuízo natural, ele faz sua empresa declinar, tá? Então, isso é uma forma que eu enxergo e que eu metrifico, tá? Então, tem prejuízo que faz a sua empresa crescer quando ele é um prejuízo proposital. Por quê? Porque às vezes você pegou aquele ano, tudo que você pegou de fase de crescimento do ano, as suas metas bateram e tudo mais, o que você fez no final do ano, antes de virar o ano? Investiu tudo em alguma outra coisa para fechar o ano negativo. Então, esse é o prejuízo proposital, tá? Então, uma empresa saudável, uma empresa que ela vê, ela tem a tendência de crescer e alcançar o sucesso, ela cresce todo ano alguma coisa, tá? Seja 5%, seja 2%, seja 1%, mas ela cresceu. O importante é ela sempre fechar o ano em crescimento, tá? E isso só é possível, tá? Esse crescimento só é possível ao seguinte fator, um conjunto de regras, tá? Um conjunto de regras. Esse conjunto de regras, ele exatamente está atrelado às definições das suas metas. Por isso que eu te perguntei, você define metas na sua empresa? Essas metas são metas baseadas em achismo ou você conseguiu ter uma metrificação de todo o seu histórico de períodos para poder você desenhar a meta? Porque todo negócio ele vive disso aqui, ó, venda, tá? Todo negócio vive de venda, tá? Só que venda não é sorte. Venda é matemática, venda é aplicação, venda é constância, tá? E a constância, então eu venho aqui, venda é diferente de sorte, mas venda é igual a constância. E a constância é igual a organização. Organização, você vai entender, eu vou deixar aí organiza, tá? A constância só é possível num ambiente organizado. Eu nunca vi nada que realmente vai impactar, que vai crescer tendo crescimento desorganizado. Para crescer, você precisa ser organizado. Precisa ter um mínimo de organização, precisa ter uma limpeza, precisa ter o mínimo da malemolência ali para você ter um crescimento. Ninguém cresce na
desorganização. Você já viu alguma coisa crescer no lixão? Não existe. É impossível, entendeu? Então, a constância, ela exige essa organização. Porque a constância, a organização, logo eu posso trazer que a organização me gera mais venda, tá? Só que, dentro dessa matemática, a organização, ela é um conjunto de situações, tá? Então, vamos lá para o ponto-chave. Você já entendeu que venda é constância e constância é igual a organização. Então, a organização ela só é possível dentro desse ambiente, desses conjuntos de regras. O meu conjunto de regras é uma definição de dois pilares. Pilar 1, opa, processo. Tentei fazer um S aqui, mas não deu não. Processo. E o meu pilar 2, cultura. Tá? Cultura e processos. Toda empresa, ela precisa ter esse conjunto de processos e cultura para que ela tenha organização e que essa organização vai gerar nela constância de vendas, tá? Então, hoje eu não vou falar sobre cultura. Hoje eu vou falar de processos, tá? Ah, Lúcio, então tu deu esse caminho de volta todinho para poder falar que a minha empresa não tem processo? Foi. Como eu te falei, hoje eu vou desenhar os principais problemas da sua empresa, tá? Eu nem vou falar de cultura, vou falar de processo. Cultura, a mais ruim que seja, já é uma cultura. Na maioria dos casos, toda cultura ela precisa ser desconstruída uma antiga para construir uma nova. Porque todo negócio ele já tem uma cultura. Lúcio, eu nem sei qual é a cultura do meu negócio. Pois é, ela já é uma cultura. Não quer dizer que a cultura seja boa, mas já é uma cultura, já é um conjunto de práticas que vocês realizam no dia a dia que se torna uma cultura. O seu negócio nem sempre ele vai ter cultura só positiva, ele vai ter cultura negativa. Às vezes o funcionário chegar atrasado todos os dias e você não falar nada, para ele se tornou cultural. Ah, eu vou chegar atrasado porque não dá nada. Às vezes, seu funcionário não atender bem um cliente, você nunca fala nada, então para ele se tornou cultural. Eu atendo de qualquer jeito e tá tudo certo. Isso é uma cultura. Não quer dizer que seja positiva, mas se tornou constância e do dia a dia ali, então é uma cultura sim, tá? Mas hoje eu vou te falar de um fator que você pode mudar a todo momento, sem precisar mudar a mentalidade. Cultura é algo mais complexo de ser trabalhado. Mas eu vou te falar de processo, tá? Os processos da sua empresa determinam o quão organizada ela vai se tornar, vai ser e o quanto ela pode crescer. Então, voltando aqui ao cenário A e B de empresa, onde tem uma tem 25% de margem no final das contas e a outra tem 10%, que essas margens aqui eu estou trazendo um pouco para a realidade dos negócios nacionais, que trabalham certinho, que declaram imposto, etc e tal, a margem acaba se tornando muito mastigada, né? A gente tem aí uma empresa que ela aplica os processos, tá? Eu vou botar só um pezinho aqui que fica mais fácil da gente coisar. Uma que aplica os processos, esse que era para ser um A. E a outra que, voltando aqui para botar branco, não aplica, tá? Uma aplica os processos e a outra não aplica, tá? Lúcio, o que tu quer dizer afinal? Como que eu posso fazer isso acontecer dentro do meu negócio? Vou falar aqui para você, trazer um ponto aqui, antes de continuar e trazer o X da questão, que é o seguinte: muita empresa, muito empresário hoje em dia, ele na verdade ele ainda não vestiu a capa de empresário. Ele não vestiu a capa de gestor do próprio negócio. Ele acaba vestindo a capa de funcionário. E não tem problema, é natural você começar o seu negócio e você ser o eu presa, eu atendente, eu não sei o quê, onde você centraliza muitas coisas em você. Só que, enquanto você olhar para parte de delegação de tarefas, de função, seja para uma pessoa, seja para uma automação, seja para qualquer coisa,
como algo que vai te gerar custo, você nunca vai conseguir vestir a capa de gestor. Você nunca vai vestir a capa de alguém que vai analisar estratégias de como crescer mais. Você sempre vai vestir a capa de, nossa, eu sou funcionário da minha empresa, eu preciso acordar cedo, eu preciso estar lá em tal horário, eu preciso fazer isso aqui, porque se eu não atender no caixa, a venda não passa. Se eu não atender no WhatsApp, a venda não acontece. Entendeu? Então, por isso que eu resolvi abrir hoje esse vídeo, essa câmera aqui, e filmar, falar para você que você só vai conseguir fazendo isso se você começar a vestir a capa de gestor. Gestor do seu negócio, tá? Você precisa olhar para o seu negócio como algo realmente sério, independente do tamanho. Tem gente aqui que vai estar assistindo um vídeo que fatura 50 mil e vai falar, Lúcio, isso aí não é para mim não. Tu tá falando de uma empresa que fatura 100 mil, eu tô faturando 50. Mas se você não souber gerir nem os 50 que você tem, como que você vai chegar nos 100? Se você não fizer, não organizar nos 50 que você está faturando, como que você vai ser organizado nos 100 mil? Como que você vai ser organizado nos 200 mil, nos 300, nos 400, nos 500, 1 milhão? Você não vai chegar nesse marco. Infelizmente, não é que eu estou desejando o seu mal, mas é porque que eu estou hoje na função de abrir os seus olhos que você precisa ser o gestor do seu negócio para que você consiga ter um controle melhor dos seus processos. Que os processos vão gerar organização, essa organização vai gerar constância e essa constância gera e resulta em vendas. Então, no final do mês, tá? O dinheiro, ele é uma soma, tá? De vários resultados. Eu não vou botar a soma igual a resultado, não, porque senão a gente vai assistir aqui e vai falar assim, oxe, soma é igual a resultado? Não. Soma é igual a vários pequenos resultados, tá? Então, essa minha soma, essa minha margem no final do mês, é as vários pequenos resultados que eu posso resumir ao conjunto de processos, tá? Ó, eu fiz legal aqui, vou melhorar. Gente, fui eleito o melhor desenhista da minha turma, tá? Na época que eu desenhava. Isso eu tinha 2 anos de idade. Então, até hoje nós podemos ver que eu parei nos 2 anos quando eu estava fazendo desenho. Mas tá tudo bem, né? O X da questão aqui é a mensagem que eu quero deixar para vocês afinal. Então, para eu conseguir melhorar minhas margens, eu preciso sempre ter essa soma, né? Essa equação dentro do meu negócio. Eu preciso entender com a mente de gestor quais são os processos que eu posso definir, como que eu posso definir e etc e tal. Um estudo realizado por especialistas mostra que 70% das empresas abertas hoje não têm processos claros do que precisa fazer. Exatamente. Se você tem, pode não ter todos os processos mapeados, mas se você tem pelo menos uma coisa, pode ter certeza que você já está à frente de pelo menos 70% de empresas no seu nicho e no mercado. Verdade. Então, o que eu quero trazer para você hoje? Lúcio, então eu tenho que só realizar mais coisas, tenho que ter clareza das coisas que vão fazer? Sim, exatamente. Só que eu quero facilitar a tua vida, tá? A gente vive hoje na era mais fácil de mapear processos e trazer previsibilidade para dentro da nossa empresa, que é a era da inteligência artificial. Com o IA, hoje, a gente consegue automatizar, a gente consegue dar liberdade. Tá? Isso aqui eu vou trazer no português mais claro, liberdade, tá? Através de agentes. Então, vou botar aqui só agente. Isso aqui não é agente do FBI não, tá? É agente de IA mesmo, tá? A gente consegue automatizar funções, a gente consegue trazer liberdade, dar mais liberdade com agentes em algumas áreas específicas dentro do nosso negócio, né? Então, eu vou apagando aqui, porque o negócio é porque se tivesse mais espaço aqui, eu ia desenhar tudo. Então, a gente vive hoje, e você empresário, vou até falar mais perto aqui, você empresário hoje tem a melhor ferramenta para crescer o seu negócio, com processos bem estruturados e organização, é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela te ajuda
na narrativa de isso não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, porque ela centraliza e trabalha para você 24/7. Enquanto o João aqui, vamos lá, na empresa A aqui, ele tem o João, ele tem esses 5 funcionários, né? Vamos lá, vamos trazer aqui para os ambientes reais. Ele tem esses 5 funcionários. Deixa eu deixar aqui bem bonitinho. E esses 5 funcionários vão trabalhar aqui das 8 às 18, de segunda até. Não, botar de segunda a sexta. Que agora a escala é 6/1, né, meu amigo? Ou 5/2, perdão. 5/2. A escala agora é 5/2, né? Então, na empresa A aqui a gente tem isso aqui. Só que na empresa B, ele tem as mesmas coisas da empresa A, tá? Empresa A. Só que ele tem um adicional. O adicional dele é algumas IAs. Essas IAs, elas vão trabalhar 24/7 dentro do seu negócio. Uhum. Lúcio, mas essa IA dele faz a mesma função dos 5 funcionários? Não, nem precisa fazer. Mas essa IA, ela pode fazer uma única coisa. Organizar e vou botar 2 coisas, tá? Na verdade. Vou trazer aqui um ambiente melhor. Ela faz 2 coisas. Organiza e metrifica. Essa IA, essa simples IA, que só faz uma organização e uma metrificação de resultados, ela gera para ele essa diferença aqui de 15% comparado à empresa A. Sim, fato, 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 fato. Você já conseguiu metrificar na sua empresa, sem processo, sem nada definido? Uma empresa tem processo e a outra não, lembra disso, né? A empresa que não tem processo, quanto tempo os colaboradores, vamos fazer um cenário hipotético aqui, você com um colaborador. Você que não tem você que tem um colaborador, perdão, e não tem processo. Você já metrificou quanto tempo seu funcionário perde se organizando para começar a vender, para começar a trabalhar, para começar a fazer alguma coisa? Quanto tempo ele gasta? Tempo. Já conseguiu computar isso? Eu acho que não. Agora, imagine uma empresa que tem processos bem definidos. Esses processos foram anexados na inteligência de IA. Ela já consegue mapear tudo que foi feito na semana, E no final de semana, enquanto seu negócio está fechado, ela mapeia tudo e já traz organizado as demandas da próxima semana de todos os mesmos 5 colaboradores. Ou seja, a empresa B, ela não precisa perder tempo organizando o que as pessoas vão fazer. Elas já vão saber o que devem fazer na segunda-feira, porque já vai estar tudo lá. Ela só precisa executar. Então, o que eu quero te trazer, tá? Vou só apagar aqui novamente, porque a gente já chegou na diferença. Olha só, desenhando você está entendendo o problema da sua empresa. Quer dizer que o problema da minha empresa é só porque eu não tenho um IA? Também. Mas processo aí é muito mais importante, tá? Porque com o processo você consegue identificar em que parte que a IA vai trabalhar. Mas vamos lá. Olha só que legal, tá? Olha só que loucura. A pessoa ter na semana dela, semana aqui que é feita segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, vou botar aqui sábado, domingo, só para anular aqui. Mas a empresa que tem um colaborador ali e que ele não tem os processos, vai chegar aqui na segunda, ele vai perder praticamente meio-dia. Eu vou botar aqui, ó. Meio-dia desse, tá?
para definir o que ele vai fazer à tarde. Aí ele vai e trabalha aqui na segunda-feira 4 horas, de 8 que ele tem, né? Vamos lá, 8, isso mesmo, 4 horas. Na terça, ele também não tem nada definido. E aí, na terça, ele vai trabalhar de manhã para organizar, né? E à tarde ali. De manhã ele vai organizar para trabalhar à tarde e ter alguma coisa. Então, vai trabalhar mais 4 horas, né? Na quarta-feira, o cara veio meio indisposto, porque tá trabalhando muito. Aí na quarta-feira ele organizou um pouquinho aqui, aí trabalhou 2 horas de manhã. Aí não organizou para tarde, aí à tarde organizou mais um pouquinho aqui depois do almoço, deu aquela estilangada aqui, ficou 3 horas organizando. Trabalhou só 1 hora. 1 hora à tarde. Vou botar aqui, 1 hora. Ou seja, na quarta-feira ele trabalhou 3 horas. Porque a gente está lidando com seres humanos. Seres humanos são imprevisíveis. Na quinta-feira, rapaz, ele faltou. Ixi, ele do nada revoltou. Na quarta-feira foi futebol, ele tomou uma e na quinta-feira ele não veio. Só que aí na sexta-feira ele veio. Rapaz, já somando, dei na sexta. Só que ele já veio contando que sexta é sexta, né? Sexta-feira, deu meio-dia, quem fez, fez. Quem não fez, acabou. Então, vamos lá. Na sexta-feira, ele organizou um pouquinho aqui, 1 hora e trabalhou 2. Deu meio-dia, ele já começou a dar aquela estilangada e tal. Rapaz, nem trabalhou. Vou fazer um cenário mais real. Que na quarta-feira ele assistiu futebol. Na quinta-feira ele ficou meio ressaqueado. Aí ele sentiu culpa, né? Aí na sexta-feira ele trabalhou mais. Vamos lá, vamos trabalhar mais. Então na sexta-feira ele botou pocando ali e trabalhou 3 horas de manhã. E à tarde ele trabalhou mais 2. Pronto. Porque o resto ele passou organizando. Então ele trabalhou 5. 5 horas. Então a gente tem ali, no final da semana, uma empresa que teve do funcionário apenas 16 horas trabalhadas. Você acha que essa empresa, se ela conseguisse fechar isso aqui pelo menos em 20 horas, vamos lá, 20 horas, eventualmente ela vai conseguir fechar em 20 horas, porque não é toda semana que o funcionário vai faltar, né? Senão ele já está demitido. Mas essa empresa, ela vai conseguir trabalhar no máximo aqui nessa casa 20 horas, 22 horas, 23 horas ali por semana. Por quê? Porque o funcionário ele tem que dedicar tempo para se organizar, ele tem que dedicar tempo para poder ter ali o controle das pessoas que ele vai entrar em contato, essas coisas assim do tipo, das principais demandas do dia, essas coisas. Agora, uma empresa, que é a empresa B aqui, agora vamos lá, a empresa B. E a gente está falando só de uma automação de organização e de mais nada, tá? Vamos lá, na empresa B aqui, onde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sobrou ainda espaço, vai. Mas que dentro dos 5 dias aqui o funcionário conseguiu dedicar pelo menos, eu não vou botar que também ele seja maluco que vai passar o tempo inteiro dedicado. Não, vou botar aqui que na segunda ele botou 6 horas, aqui foi 5, eu tô botando aqui razoável. Aqui ele faltou, vamos lá, faltou aqui, vamos botar também que falta, porque em toda empresa alguém vai faltar. Aí aqui ele chegou, dedicou mais 6 horas. E na sexta-feira, rapaz, que ele já tá doido para que chegue ali o final de semana ali, ele dedicou ali na vida dele, vamos botar 5 horas, vai, mais 5 horas. Ele tá doido para chegar logo sábado, tomar aquela gelada. No final das contas, nós temos uma empresa que, no dia que o funcionário falta, ela ainda tem 22 horas trabalhadas. Essa diferença aqui, comparada às 16 horas da semana faltante, nós estamos falando ali de uma empresa que teve 6 horas a mais. Ou seja, se a gente parar para analisar o padrão, praticamente um dia a mais. E isso por semana. No final do mês, uma empresa teve 4 dias. Vou botar aqui no verdinho, que fica melhor para vocês enxergarem. 4 dias. Aí eu vou botar vermelho. Enquanto a outra, vou botar branco aqui, 4 dias a mais.
tá? Então, esse aqui é um D, tá, gente? É um D, não é 40 não. Então, esses 4 dias a mais aqui no final do mês é o que faz uma empresa, uma empresa crescer de forma tranquila, ter mais margem, ter mais previsibilidade do que vai acontecer ou não. O que eu quero te dizer? O que eu quero resumir agora? Agora eu vou entrar na parte de resumo. Eu já desenhei demais. Eu já trouxe para você aqui conteúdo que facilmente você pagaria aí uma boa mentoria no final das contas para ter acesso. De verdade. Eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe o ouro de vocês conseguirem mapear isso aí, tá? Então, a gente vive hoje a melhor fase, a melhor fase para uma empresa crescer. Como assim, Lúcio? Como é que tu tá falando que nós estamos vendo a melhor fase, sendo que a gente está com mão de obra? Eita, meu Deus do céu. Mão de obra, tá? Mão de obra a gente não tem. Imposto. Imposto tá crescendo. E as coisas tá petecando. A economia tá caindo, eleição, e bababá, mesmo de coisa. Mesmo com todos esses cenários aqui, a gente tem a possibilidade, pela primeira vez na história, de ter uma empresa onde ela consegue ter a quantidade de funcionários que ela quiser apenas com acesso à informação, apenas com o uso de tecnologias, apenas com a aplicação de novas atualizações. Vamos lá, vamos imaginar um cenário hipotético aqui? Vamos lá. Se você O segredo é vou dar uma outra dica. Vou trazer uma outra dica. Uma dica importante, tá? O crescimento de uma empresa, eu vou botar aqui o crescimento está relacionado a como ela se atualiza. E o declínio, vamos ver se eu consigo fazer declínio. Ela subiu aqui um pouquinho, declinou. O declínio dessa empresa está enquanto ela permanece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Fato real, tá? Então, tudo hoje gira em torno do quanto você consegue atualizar a sua empresa para que você supere todos esses problemas. Entenda que toda crise, toda situação difícil, ela abre a oportunidade de alguma coisa. Às vezes, você fala assim, Lúcio, mas está muito difícil eu vender meu produto, você tem um produto muito específico. Mas você já tentou fazer outros funis de captação? Você já tentou ajustar melhor a sua rota? Será se está tudo correlacionado? Você entende como que está seu investimento em marketing, como que está seu investimento em novas captações, enfim, em uma porrada de coisa. Você tem budget, você sabe o que é. Eu vou trazer essas linguagens muito difíceis, não. Você tem caixa, você sabe como trabalhar, reinvestir dentro do seu negócio, você sabe o que precisa fazer para ajustar. Se você sabe, a sua empresa está atualizada. Agora, se você não sabe, você está igual você começou. Empresas que estão da mesma forma quando começaram, não evoluíram, elas estão nesse declínio aqui, porque elas permanecem do mesmo jeito o tempo inteiro. Elas não estão buscando se atualizar, entender o que pode acontecer. Lúcio, eu não estou conseguindo contratar. Beleza, você já viu se tem uma automação que consegue fazer a mesma função de um colaborador seu e pega o colaborador que está dentro da sua empresa ali e gera um plano de carreira para ele? Não, eu vou abrir demais não, que eu tô abrindo demais aqui já de conteúdo aqui que poderia facilmente aqui custar alguns milhares de reais para ajustar um problema na sua operação.
O que eu quero resumir para você? A sua empresa, ela precisa ter o controle de todas as coisas com processos, porque com processos ela consegue sempre se atualizar. Imagina uma empresa que ela tem uma IA, uma simples IA, a gente trouxe uma IA aqui de organização de demandas mesmo. Eu não quis nem trazer uma IA, não sei o que ela faz café, ela passa, não precisa disso. São IAs que fazem pequenas tarefas que no final da conta elas geram um grande resultado. Não é essas IA que o cara vai chegar para ti prometendo na tua porta falando assim, rapaz, essa aqui passa café, essa aqui ela leva o café pro cliente, eu não preciso fazer nada, ela tá lá e faz tudo. Não é essa aí não. São pequenas IAs. Mas vamos lá, imaginar um cenário, e aí eu vou deixar aqui as duas setinhas, eu vou desenhar aqui e você vai me dizer qual empresa o que isso aqui vai ajudar, tá? Eita, mas o cabo é bom de desenho, tá? Aqui a gente tem um KPI, tem mais outro aqui. KPIs não, moço, indicadores, pronto, negócio de KPIs. E aqui a gente tem um simples dashboard que eu consigo monitorar os principais indicadores do meu negócio, eu consigo analisar como foram as minhas vendas, quais são os comportamentos. Esse pequeno dashboard, ele gera para mim previsibilidade. Tá? Esse pequeno dashboard com poucas coisas ele gera para o meu negócio previsibilidade. E previsibilidade me dá confiança. Às vezes, naquele cenário da empresa A e da empresa B, o que tem gerado mais margem, no final das contas, nos mesmos cenários, é só porque a empresa B, além de ter processos de ser automatizado, o cara está com mais confiança. Está com mais confiança de conseguir trabalhar melhor as situações, ele consegue metrificar melhor como foi o ano anterior e como que ele pode fazer o ano. Um dashboard bem automatizado, eu tenho aqui como passar por baixas vendas, tá? Todo ano ele é cíclico. Então tem períodos que eu vendo melhor, tem períodos que eu vendo de forma mais ruim. Só que quando eu tenho isso metrificado, eu consigo trabalhar de forma previsível esse período das vendas baixas. Eu consigo saber qual o período que eu posso lançar uma promoção, qual que eu não posso, qual o período que naturalmente as pessoas já vão comprar, então não preciso me entrar muito na minha margem, eu consigo controlar e estabilizar. E aí no final das contas, quando você vai ver o final do ano inteiro, uma empresa sobrou ali com mais 25% de margem, enquanto a outra está lá com 5% de margem. O cara fechou o ano dele, num ano veio, um mês veio bom, outro mês veio ruim, mas ele não soube como contornar e no final do ano tudo isso aqui aconteceu. Empresa a gente analisa anual, esquece de analisar a tua empresa mensalmente, porque isso aí é conta de padaria, isso é conta de empresa que está começando ali. Então lembra, vai se atualizar, tá? Então, uma empresa que ela tem um simples dashboard gerou para ele a confiança necessária para ele chegar num marco de alcançar uma margem muito melhor mesmo, tá? O que eu quero resumir para você aqui para a gente finalizar esse vídeo, que eu acho que eu já dei uma aula aqui absurda, tá? Se atualize. Use a IA a seu favor, não para ter que demitir seus funcionários, mas para fazer seus funcionários trabalharem de forma mais autônoma possível, tá? Eu não estou aqui hoje para chegar para você e falar, capaz, meu cabelo aqui, isso aqui eu não corto. Os vídeos que eu faço eu não corto. Por quê? Porque eu estou conversando com você. Então, o resumo da ópera. Eu vim abrir esse vídeo aqui para elevar de fato sua consciência de como você tem tocado a sua empresa, de como você tem levado e conduzido a sua empresa para um novo patamar. Se realmente você está focado no crescimento, você vai se atentar em se atualizar, porque a atualização, na verdade, você vai se atentar a construir processos, porque com os processos você consegue se atualizar e com a atualização você permanece.
A empresa que se atualiza, ela permanece. Por que que você vê grandes indústrias hoje fazendo coisas que você ainda não faz na sua empresa? É porque eles sabem que se eles não se atualizarem, a grande deixa de existir. E aí ela começa a entrar em decadência. Quantas empresas você já viu por aí que eram referências em alguma coisa já fechando as portas, porque elas permaneceram do mesmo jeito? Quantas empresas que, independente do tamanho, enormes, porque si só, elas não tiveram a malemolência ou não se tornaram camaleões para conduzir a sua empresa em todos os ciclos que ela passou e aí começaram a entrar em decadência. Então, a partir de hoje, comece a analisar a sua empresa de uma forma mais profissional. Traz para a sua empresa um ambiente real, de que ela vai crescer, que ela de fato tenha know-how, ela tenha capacidade para alcançar um marco que você determinou. Coloque, faz essas pequenas práticas que eu trouxe no vídeo. Vai lá, gera as metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais para sua empresa. Começa a ter visão. Uma pessoa sem visão, ela não consegue crescer. Entenda isso. Se a sua empresa não tem visão, ela não tem como crescer. Como que você vai ter uma empresa se você não tem meta para alcançar com aquela empresa? Você vai fechar o ano com o quê? Você vai começar um ano e finalizar o ano com o quê? Você tem que chegar. Vou fazer um último desenho aqui. Você tem que chegar aqui em janeiro, e falar assim, ó, em dezembro eu quero alcançar, sei lá, 10 milhões. Mas em janeiro você ainda não faturou nada. Tá aqui, ó, zero. Em janeiro você não faturou nada. Só que em dezembro você quer alcançar 10 milhões. O que, que vai acontecer para que você alcance esses 10 milhões? Primeiro, você precisa ter a visão. Opa, eu quero isso aqui. Com base nos 10 milhões, que é a meta cheia, você vai dividir, tá? Vou ensinar até aqui para você como é que vai fazer a meta aqui, tá? Então, se eu tenho aqui 10 milhões, eu não vou dividir esses 10 milhões por mês. Eu vou dividir esses 10 milhões primeiro, tá? Quando eu tenho um dashboard que metrifica, ele vai me dar aqui a divisão semestral. E aí eu tenho o primeiro semestre e o segundo. Vou botar aqui outra cor. Primeiro semestre e o segundo semestre, divididos. Quando você tem um dashboard, ele vai analisar seu ano anterior e vai falar assim, olha, a sua receita foi 60% foi oriunda do primeiro semestre e 40% foi do segundo semestre, tá? Isso a gente está olhando pro passado. Então, se ele já me deu isso aqui, ele vai trabalhar na previsão de que no ano seguinte eu vou ter basicamente algo em torno disso. Entre ali, que sempre tem margem de erro, né? Entre 55% e 65% no meu semestre, no meu primeiro semestre, tá? Então eu já pego esses 10 milhões aqui e já vou dividir. 10% aqui vai dar 1 milhão, né? Então nós estamos falando aqui mais ou menos 6 milhões, tá? Então vamos lá. Pagar aqui tudo. Eu já entendi que foi 40% e 30%. Então eu já venho aqui, vamos lá. Eu quero alcançar os 10 milhões. No meu primeiro semestre, eu tenho uma meta de 6 milhões. 6 milhões. Opa. Só que no primeiro semestre, aí vamos lá para o dashboard de novo. O primeiro semestre tem 6 meses. Tá? E aí, olhando para o passado, no meu primeiro semestre, o melhor mês foi março. Aí eu pego aqui o meu primeiro semestre, 100%, e aí no mês de março, né, se a gente fosse dividir ali, ele sozinho papocou. No lugar dele vender ali uma média de 10%, não, deixa eu ver, que 10%, perdão, 20%, ele papocou. Ele falou assim, rapaz, março torou a paca. Faturou 25%, só, não, bota 30%, aí torou a paca. 30%.
Então, 30% da minha meta batida no ano anterior foi oriundo de março. Rapaz, pra pouco. Porque eu já analisei. E aí ele já tem a previsão de que março vai ser um mês bom, porque naturalmente é um mês bom nos anos anteriores. Eu estou botando nos anos anteriores, eu estou analisando aqui, de fato, a sua empresa no âmbito, né, geral. Então, o que eu tenho que fazer para eu alcançar a meta do meu semestre, a meta do meu mês e a minha meta geral? Eu preciso reforçar o meu março, eu preciso reforçar o meu pior mês, e vamos lá, dizer que o pior mês aqui do primeiro semestre foi abril, o mês seguinte. Esse mês, se não fosse os outros, que ele só faturou 8% da meta. Vou botar 8%. 8%. O que vai determinar eu conseguir trabalhar meu semestre é como eu distribuo entre os meses do meu semestre. Então, março, eu vou reforçar as práticas que eu fiz. Vou analisar o que eu fiz nos anos anteriores e vou reforçar. E no meu mês de abril, eu vou identificar o que falta e vou aplicar. Esse meu mês de abril, ele pode me surpreender. Ele pode sair desses 8% e vir para uma casa de 10%. Já foi 2% a mais. Por quê? Porque eu analisei o que estava faltando e eu apliquei. Tá? Então eu tenho aqui um mês que ele tinha fechado nos anos anteriores de forma bem ruim. Eu vou botar 8% vermelho aqui. 8%. E aí, porque eu comecei a analisar boas práticas, ele subiu para 10%. E aí, o mesmo mês de março, que tinha sido muito bom, tinha sido já 30%, pequenas práticas que eu fiz, que eu tive com um mês, pequenos cuidados de repetir, replicar, entender, ele saiu de 30% e foi para 33%, rapaz, olha só. E os outros meses que eu distribuí, eu tive um acréscimo de alguma coisa aí, tá? Vamos lá, eu tive um aumento aí de 2% cada mês. Porque eu entendi o que faltava, entendi o que eu poderia aplicar e entendi o que deu certo e analisei. Por quê? Porque eu tenho algo que me traz essa previsibilidade. Então, é analisando, distribuindo, analisando e distribuindo que eu vou alcançar esses meus 10 milhões. Ou seja, eu não vou alcançar só porque eu desenhei uma meta e estou fazendo na sorte. Não existe sorte. Eu vou conseguir alcançar porque eu analisei meus anos anteriores, eu distribuí da forma correta e eu consegui ver qual é o caminho que eu quero alcançar. Baseado em informação, baseado em matemática, baseado em dados reais. E aí, eu não preciso pagar um analista mais para isso. Eu não preciso ter um cara ali 24/7 analisando esses números para mim. Eu posso apenas colocar uma IA para monitorar todo o meu negócio. Ela simplesmente vai fazer isso e vai me dar os dados, vai me dar quais são as boas práticas, vai me dar quais são as minhas metas com base em comportamento, vai me dar quais serão os meus processos. Tudo. Tudo isso eu tenho acesso com o IA e eu consigo trabalhar melhor os meus, seja um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, seja 50 funcionários, 100 funcionários. A quantidade que eu tiver, ela vai me ajudar a alcançar, porque ela processa informação 24/7. Enquanto meus colaboradores estão dormindo, ela está processando. Ela está fazendo um pré-atendimento, ela está cuidando dos meus dados, dos meus números, tá? Então, resumo da ópera para a gente finalizar esse vídeo. Então, se você gostou até aqui, já dá aquela curtida, comenta. Cara, é muito importante o seu comentário, a sua curtida, tá? Realmente é algo que traz para a gente
ajuda no nosso trabalho, porque a gente está aqui realmente com o propósito de ajudar empresas a alcançarem novos marcos, né? Então, é muito importante a sua curtida. Para a gente finalizar o nosso vídeo e você continuar a sua vida aí, tomara que você consiga captar alguma informação dessa que eu te passei. Para resumir a ópera, você só cresce com a organização, já falei isso, né? E a organização, ela vem quando você coloca na sua cabeça que você é um gestor, que você não é funcionário da sua operação, que você gere a sua operação, que você analisa com estratégia para dentro da sua operação. Um negócio, ele só cresce quando você olha com esse olhar de cuidado. Então, para a gente resumir essa nossa... Eu vou trazer, vou falar como aula, né? O seu negócio, ele só está tendo mais margem do que o seu concorrente, porque o seu concorrente está se eita Deus, atualizando. Eu também escrevo meio torto, né? Mas seu concorrente está se atualizando. Enquanto seu concorrente está se atualizando, você não está. Você está focado nos problemas, em vez de focar na solução. E aí é aí que mora a sua deficiência. É aí que está o gargalo da sua operação. E se você chegou até aqui, não sabe como fazer para monitorar, você não sabe o que fazer para diagnosticar, identificar os principais problemas da sua empresa, eu vou deixar um link na descrição. Esse link na descrição entra num diagnóstico que a gente preparou para a sua empresa, para a gente analisar os principais gargalos da sua empresa. A gente analisa os gargalos, a gente analisa as faltas, deficiências, é as mesmas coisas. A gente analisa tudo. A gente analisa parte de gestão, processo, se tem ou se não tem, cultura da empresa, que eu falei para vocês como é que está a cultura, a gente analisa tudo. E toda a parte de tecnologia. Porque o nosso diagnóstico é para trazer sua empresa para a atualidade. E a atualidade hoje é tecnologia, eficiência tecnológica dentro da sua empresa. O que vai determinar a sua empresa a alcançar os próximos marcos é como ela está automatizada para não depender, é a não dependência da mão de obra. Lógico que não vai substituir o humano, não estou para falar que vai substituir o humano, entenda. Mas é o quanto você depende o menos possível da mão de obra. Combinado? Então, se você está com essa dor, não sabe o que fazer, clica no link abaixo que a gente vai ter o maior prazer de te atender, de diagnosticar seus problemas, identificar os principais pilares e como a gente pode automatizar os processos da sua empresa. Nós somos especialistas em tecnologia, informação, e a gente desenvolve do absoluto zero todas as soluções necessárias para que a sua empresa esteja em conformidade e atualidade com o mercado. E se você gostou desse vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que tudo que a gente teve esse prazer de passar para você aqui, alguma coisa vai servir para você abrir sua mente, para você ver o que faltava de deficiência na sua empresa, o que tem de deficiência, o que falta, e você vai colocar em boas práticas, eu tenho certeza disso. E não esquece de clicar no primeiro link, entra no nosso grupo de network, lá tem um grupo de empresários que pode te ajudar em alguma coisa, tem um grupo de pessoas para te ajudar, eu estou lá conversando com todo mundo o tempo inteiro, então vai ser um prazer ter você lá dentro. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!